O sentimento de culpa tem matado muitas pessoas, sim, matado, porque a doença emocional acaba somatizando, como dizem os médicos, e vindo para o corpo. Muitas pessoas perderam a paz porque fizeram coisas erradas no passado e ainda não conseguiram ter certeza do perdão divino e muito menos se perdoarem. No programa de hoje, nós vamos descobrir na Bíblia como nós podemos ter certeza do perdão de Deus. E eu tenho certeza absoluta que você vai terminar essa nossa conversa aliviado, aliviada, com um sentimento de perdão profundo e pleno. É isso mesmo. Então, não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para hoje. Eu quero te dar um presente antes da gente continuar o nosso programa. É o DVD O Sentido da Fé. Nesse DVD eu gravei 15 temas que vão te ajudar a se aprofundar nos conceitos da fé cristã. Por exemplo, o tema número 1 vai te ajudar a entender por que você pode crer na existência de Deus. Quais são os argumentos que te levam a isso? O tema número 7, por exemplo, é o fé e a pós-modernidade. Qual é a relação da fé com a pós-modernidade? No que elas se contrastam, no que elas se parecem? Você vai entender tudo isso e muito mais no DVD O Sentido da Fé. E você pode ter esse DVD de graça mesmo, é só você entrar em contato conosco. No horário comercial, você pode ligar para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Aí você vai falar com a equipe da Escola Bíblica, vamos fazer o seu cadastro e vai para a sua casa de graça. Ou você pode entrar agora no site biblia.com.br, clicar na imagem do DVD e aí faz o seu cadastro e vai para a sua casa também de graça. Ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Vai abrir um pequeno link na tela do seu celular, você clica nele, faz o seu cadastro e também vai para a sua casa de graça. É o DVD O Sentido da Fé. É um presente nosso, graças aos Anjos da Esperança, a quem nós agradecemos. Em Provérbios capítulo 2 tem uma série de sis de Deus. Olha o versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração. No 2, se der ouvidos à sabedoria. E aí continua. No capítulo 2 tem uma série de partículas condicionais. Eu sempre lembro da minha infância, porque minha mãe era especialista em partículas condicionais. Ela dizia, se você comer, então você vai ganhar isso. Se você tirar boa nota na escola, então acontecerá isso. Nas promessas de Deus, algumas delas, também há uma condicionalidade. Deus diz, se você fizer isso, então eu farei aquilo. Aqui no capítulo 2 de Provérbios, existe uma série de condições para que a felicidade aconteça, para que as pessoas alcancem algum tipo de bênção espiritual. Deus trabalha sim com o se e o então. A respeito da guarda do sábado, Isaías escreveu: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Isaías 58, 13 e 14. Sobre o perdão dos pecados está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Em resposta à oração de Salomão, Deus fez uma declaração condicional na inauguração do templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. O Criador não precisa de nós para fazer coisa alguma. Ele é suficiente em si mesmo. Porém, em sua infinita misericórdia, nos oferece a oportunidade de participarmos do processo de transmissão das bênçãos do céu para a terra. Você está precisando de uma dádiva divina hoje? Ore a Deus e consulte a sua palavra para descobrir o que precisa fazer. Se você cumprir a sua parte, então Deus fará a dele.
Aqui em Provérbios 8:35 diz o seguinte: pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quando eu leio esse texto, uma imagem do Império Romano vem à minha mente. Naquela época em que os gladiadores lutavam nas arenas romanas, existia um sinal que era feito pelo imperador no final de uma luta. Quando um gladiador estava com o outro dominado, estava prestes a matar aquele outro lutador, ele olhava para o imperador e esperava um sinal. O sinal era o seguinte: polegar para cima, o lutador deveria poupar a vida do outro. Polegar para baixo, o lutador deveria matar o outro. Ou seja, a vida daquele lutador estava nas mãos do imperador. É mais ou menos isso que o texto diz aqui em Provérbios 8:35. A nossa vida está nas mãos de Deus e o perdão também está nas mãos dele e ele pode nos estender. A sabedoria personificada nos indica como devemos fazer para obtermos vida eterna. A primeira coisa é procurar. Como todos os outros tesouros, a eternidade é um bem que precisa ser buscado. O ato de buscar indica que temos interesse e que estamos dispostos a deixar outras coisas em nome daquele bem. A salvação é completamente de graça. O preço foi pago por Jesus no Calvário. Porém, precisamos dar um passo em direção a ela. Jesus ilustrou essa lição com uma parábola. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus 13:44. Perceba que os outros passos expostos no texto bíblico inicial são dados pela sabedoria. Em resposta à nossa busca, ela se deixa encontrar e nos dá o favor de Deus como presente. Isso significa que o coração do Pai se alegrou com a nossa atitude de buscar a vida. Em 1 João, no capítulo 5, nos versículos 11 e 12, diz o seguinte: e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, naquela metáfora que eu usei para você, a metáfora do imperador romano, Deus sempre está com o polegar virado para cima para nós. Ele sempre quer nos dar vida. E isso também tem a ver com o perdão dos nossos pecados. Sabe, o tema da nossa conversa de hoje é sobre esse perdão que Deus quer nos estender. E eu quero te afirmar que o mesmo Deus que te dá vida, Ele te dá o perdão. Quem tem o Filho tem vida, e vida porque foi perdoado. Então, confie no perdão de Deus, aceite o perdão de Deus, se perdoe, porque Deus quer te dar paz ao seu coração. Deus é o maior interessado em nossa salvação, mais do que nós mesmos. Percebemos isso ao olharmos o plano da redenção. Deus se preocupou com cada detalhe e se sacrificou para que pudéssemos ter a possibilidade de redenção. Esse plano precede, inclusive, a queda do homem. O apóstolo João deixou isso bem claro ao escrever no Apocalipse o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da criação do mundo. Apocalipse 13:8. Saber disso deve conduzir o nosso coração a uma paz que nunca será abalada, pois o soberano do universo está cuidando pessoalmente da nossa salvação, e só quem pode atrapalhar seu plano salvífico é o próprio ser humano, ao decidir que não quer ser salvo. Por isso, deixe Jesus salvar você. Eu quero ler com você o que está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Aqui há duas verdades muito importantes. Primeiro, que nós temos pecados. Eu lembrei de uma coisa.
Quando eu era criança, a igreja na qual eu cresci tinha uma cortina verde assim na parede de trás da igreja. E um dia, depois de muitos anos, resolveram tirar aquela cortina para deixar a igreja com outro visual. E quando tiraram a cortina, a parede de trás estava toda suja, cheia de mofo. Com a cortina, ninguém via nada. Sem a cortina, a sujeira apareceu. Sabe, isso é uma metáfora da nossa vida. Todos nós, eu, você, todas as pessoas, temos os nossos defeitos. E se a cortina da nossa vida fosse tirada, todos veriam esses defeitos. Mas a outra verdade de Provérbios 10:12 é importante também, porque ela diz que o amor cobre muitos defeitos. E esse amor que a Bíblia fala é o mesmo amor que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, e eu quero ler a partir do versículo 4. Ele diz assim: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você, como eu, precisa do perdão de Deus, então você precisa confiar no amor de Jesus, que cobre todos os pecados, que perdoa todos os pecados e que quer fazer isso por você agora. Quando a Bíblia diz que o amor cobre os pecados, não está querendo ensinar que aqueles que amam passam a mão na cabeça do pecador e dizem: não tem problema, pode continuar pecando. Não é isso que o texto nos ensina. Essa seria uma atitude errada diante da graça de Deus. Uma das principais formas de Deus tratar o pecado é com o perdão. Essa é outra forma do amor cobrir pecados. Quem ama, perdoa. Na oração modelo, Cristo disse: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Ou seja, Jesus queria dizer que precisamos tratar os outros da mesma forma como gostaríamos de ser tratados por Deus. Se quisermos ser cristãos que refletem verdadeiramente o amor divino, precisamos ter a consciência de que nosso lugar não é o de acusador dos irmãos. Deus não pediu para colocarmos um holofote sobre os erros dos outros e levá-los a público. Como uma cortina divina, devemos ajudar os pecadores de tal forma que eles reconheçam seus pecados sem exposição desnecessária. Seja a cortina de Deus para o seu irmão. Provérbios 11:12 diz o seguinte: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Já que nós estamos falando do amor de Deus e do amor dos humanos, eu queria tocar num ponto que tem a ver com perdão e amor de Deus. Você já ouviu falar de bullying, né? Essa é uma palavra que é muito falada hoje, tanto no contexto das escolas, quanto no contexto das comunidades como um todo. O bullying é uma forma de você ridicularizar o outro, de você importunar o outro. E é bom falar que os cristãos nunca deveriam fazer esse tipo de coisa, né? Mas é possível que eu esteja falando com alguém que não faz o bullying, mas que sofre o bullying. Bem, será que você também deveria perdoar as pessoas que fazem isso com você? E será que você deveria se sentir mal com aquilo que falam a respeito de você? Praticar bullying não é errado apenas diante da lei dos homens, também é errado diante da lei de Deus. Ninguém tem autorização divina para ridicularizar um filho dele por qualquer que seja a razão. Sobre esse assunto, algumas coisas precisam ser deixadas bem claras. Em primeiro lugar, devemos insistir que um cristão verdadeiro não pratica e nem apoia essa prática. Não fica rindo de quem sofre ou andando com quem faz. Uma segunda verdade sobre o tema é que quem está praticando precisa parar com urgência, pois está em pecado e deve pedir perdão a Deus e ao irmão para o qual dirigia a sua má ação. Igualmente urgente é o fato de que quem está vendo acontecer deve denunciar às autoridades ou aos pais. Finalmente, gostaria de me dirigir a quem está sofrendo o bullying. Você não pode ficar calado. Busque ajuda em seus professores, em seus pais ou nas autoridades da cidade.
Ficar calado apenas deixará o agressor mais livre para importuná-lo. Cada ser humano que está sobre a terra é muito precioso para Deus. Fazer mal a qualquer um deles ofende diretamente o céu. Sejamos sábios e cuidemos para que da nossa boca saiam apenas palavras que edifiquem o próximo. Sigamos a regra áurea de Cristo. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam. Mateus 7,12. Eu quero ler agora Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Sabe, a gente está falando de perdão nesse programa, e está falando de almas que precisam ser conquistadas para Jesus. Talvez a sua, que ainda não é dele, mas que pode passar a ser. E eu sempre me lembro daquele episódio de Isaías. Não sei se você se lembra, mas quando Isaías estava sendo chamado para ser um profeta de Deus, ele passou por um momento de purificação. E o momento de purificação de Isaías pode nos ensinar muito sobre receber o perdão de Deus. E com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías 6,7. Todo esse processo pelo qual Isaías passou resultou em um trabalho que Deus executou no profeta e também pode fazer em nós. Este trabalho é feito em duas fases. A primeira é o perdão dos pecados. Deus está atento à confissão dos nossos erros e está pronto a nos perdoar. Isso é justificação. A segunda fase está intimamente ligada à primeira. Logo que o pecado é perdoado, Deus retira a iniquidade de nós. Isto é santificação. As duas fases são executadas por Deus. Ser pecador não é o grande problema da nossa vida. Deixa eu te explicar. Todos nós somos pecadores, mas ninguém será condenado, ninguém se perderá por ser pecador. As pessoas se perderão por serem pecadores que não se arrependeram dos seus pecados. Sim, todos nós temos a oportunidade de passar pelo processo do perdão, que envolve a confissão, a justificação e, finalmente, quando Jesus voltar, a glorificação. Eu estou dizendo tudo isso só para que você saiba que, embora você tenha cometido pecados, não é o fim para você. Existe perdão em Deus e existe salvação em Deus. A brasa viva é um símbolo de purificação e representa também a potência dos esforços dos verdadeiros servos de Deus. Aqueles que fazem uma tão completa consagração que o Senhor possa tocar-lhe os lábios, é dito: vai para a seara, eu cooperarei contigo. Temos uma necessidade urgente de consagração. Há uma tarefa para cada um de nós: cumprir a missão de Deus pregando o Evangelho em todo o mundo. A mesma oportunidade dada ao profeta Isaías é estendida hoje. Deus pergunta novamente: quem irá por nós? Espero que nossa resposta seja: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você usa o sistema operacional do Windows, provavelmente o seu computador já travou alguma vez. E aí tem um recurso chamado reparação de erros. O próprio sistema operacional vai tentando se consertar. Às vezes eu fico pensando que nós, seres humanos, também precisamos de um sistema de reparação de erros, porque todos nós temos os nossos pecados. Sabe, lá no começo da história, entrou um vírus no nosso sistema operacional chamado pecado. E nós precisamos dessa reparação de erros feita por Jesus para que a gente possa seguir em frente. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós precisamos, assim, urgentemente de Jesus para reparar os erros que tem em nós. Mas a boa notícia é que Ele está à disposição para fazer isso. Aqueles que não se deixaram atrair por Jesus e não entregaram o ser a Ele, quando o seu sistema operacional comete um erro, eles continuam a vida como se nada tivesse acontecido.
Não surge na consciência uma mensagem indicando que eles devem fazer algo em relação àquela falha. Já os que se entregaram a Deus agem de maneira diferente. Como seres humanos, eles falham, mas imediatamente em seguida à falha, o criador do sistema operacional envia uma mensagem, oferecendo perdão e a indicação da reparação do erro. Confessar e se arrepender dos nossos erros são as primeiras coisas que devemos fazer, porém não são as únicas. Temos a obrigação moral e espiritual de reparar o erro. Se prejudicamos alguém, devemos fazer o possível para consertar o que fizemos. Se demos prejuízos, devemos ressarcir. Um dia, o Criador restaurará o nosso sistema operacional para a condição de perfeito. Até lá, sigamos com Ele todos os dias da nossa vida. Ele nos ajudará a reparar os erros cometidos. Deus não tem problemas com pecadores. Deus tem solução para pecadores. A grande questão é que Deus não invade a vida de ninguém e, por isso, Ele não pode trabalhar com pecadores que não querem largar o pecado. Isso está bem claro na Bíblia. Paulo escreveu o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26. Essa é uma mensagem de advertência e também de esperança. É de advertência porque precisamos ter consciência de que o pecado deve ser abandonado imediatamente. Do contrário, ele nos levará para a morte eterna. Mas é uma mensagem de esperança, porque nos mostra que há salvação para todos os pecadores arrependidos. Você já jogou ping-pong ou tênis de mesa? O princípio do jogo é muito simples, né? Você tem que devolver a bola que lançaram para você. Se você não conseguir devolver, perdeu o jogo. Esse princípio do ping-pong não serve para os relacionamentos humanos, pelo menos não do ponto de vista negativo. Porque quando a gente recebe uma ofensa, a gente, como cristãos, não deveria devolver a ofensa. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 6, no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A promessa de Deus é que nós receberemos o bem de volta se a gente não desanimar de fazê-lo. Então, o conselho bíblico para você nesse aspecto do perdão é: receber uma ofensa, tem calma. Se devolver, devolve com bem, porque isso fará parte do processo de perdão para você e para outra pessoa. Jesus foi mais enfático ainda no que diz respeito às nossas reações em direção às pessoas que nos fazem mal. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhes der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Mateus 5, 38 a 42. Quando alguém nos enviar uma bolinha cheia de efeito do pecado e veneno de maldade, o nosso papel enquanto seguidores de Cristo é devolver uma bolinha recheada de amor, perdão e misericórdia. Mesmo ofensas graves como as que foram apresentadas por Jesus no Sermão da Montanha podem ser devolvidas com o amor cristão. Eu quero te contar uma história que em algum momento nos nossos programas anteriores eu já contei, mas eu gosto muito dela para representar o perdão. Conta essa história de um homem que foi preso porque numa briga matou um outro homem. Ele foi preso e condenado à morte lá no Velho Oeste, nos Estados Unidos. Como todo mundo conhecia aquele homem, sabia que ele não era violento, resolveram pedir ao governador que
que ele fosse perdoado, que não fosse condenado à morte, porque foi uma questão de momento, né, de emoção daquele momento da briga. O governador se convenceu, mas resolveu ir até a prisão com a carta de perdão dele dentro de uma Bíblia. E ele se disfarçou de pastor. Então, quando ele chegou na frente da cela, aquele homem muito revoltado disse: "Eu não quero conversa com o pastor, vá embora." E o governador, disfarçado de pastor, insistiu: "Olha, eu tenho uma coisa para você aqui nesse livro." E ele disse: "Eu não quero saber desse livro." E expulsou o governador. Depois que o governador saiu, o carcereiro contou quem era aquele homem e o que tinha dentro da Bíblia. E aquele homem ficou muito triste. Chegou o dia da condenação e ele foi falar suas últimas palavras. Então ele disse: "Eu não estou morrendo porque eu matei um homem. Eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão." Sabe, é exatamente isso que acontece ou que acontecerá conosco se nós formos condenados no juízo final. Nós não morreremos porque cometemos pecados. Morreremos porque teremos rejeitado o perdão. É assim também em relação ao reino de Deus. Ninguém se perderá porque pecou, mas sim porque rejeitou o perdão de Deus. O provérbio nos diz que o amor e a fidelidade são os motores que impulsionam o perdão dos pecados. Essa é uma verdade no plano humano, mas principalmente no plano divino. O amor e a fidelidade de Jesus Cristo nos garantem que podemos ter os pecados apagados para sempre. Cristo se fez homem e suportou sobre ele todos os nossos pecados. Não há demonstração maior de amor do que esta. Além disso, ele foi fiel à sua missão em cada segundo em que esteve em nosso planeta. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele não fraquejou. Por isso, o profeta disse: "Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas iniquidades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar." Miqueias 7, 18 e 19. O perdão de Deus é garantido a todos os que o buscam. Diante de tudo que nós ouvimos, só nos resta uma coisa: aceitar o perdão de Deus. Olha bem para mim, porque eu vou te falar uma coisa importante. Não tem nada que você tenha feito, nenhum erro que você tenha cometido, nenhum pecado que você cometeu, que seja tão grande que Deus não possa te perdoar. Sim, há perdão para o que você fez. Exatamente isso que você está pensando aí. Há perdão. Você não precisa ser esmagado pelo peso da culpa. O que você precisa é pedir perdão a Deus agora. E Ele vai te perdoar e você seguirá a sua vida salvo e leve. Faz isso agora.